a coordenação do seminário de leitura, né, o Daniel, e principalmente a Patrícia, que foi quem me fez o convite, então, para estar aqui hoje. Bom, antes de tudo, eu queria adiantar ao público que está aqui que o que eu vou apresentar hoje não é propriamente uma pesquisa concluída ou em vias de ser concluída. Né? É antes algo que ainda está em curso, como a Patrícia falou, né? Que é o início um pouco da minha pesquisa de pós-doc. Mas conhecendo até, né, os objetivos desse seminário, conversando com Patrícia, eu achei que valeria a pena trazer para cá algo que eu ainda estou desenvolvendo, justamente para que eu tivesse a oportunidade de expor certas ideias pela primeira vez e também para que eu pudesse ter a oportunidade de ouvir as contribuições de vocês. Né? Eu dividi a minha fala basicamente em 3 momentos, né, que buscam fazer um movimento que vai do geral para o particular e do particular para o geral novamente. No primeiro desses momentos, eu queria destacar algumas questões a partir das quais eu venho pensando a pesquisa que eu estou realizando nesse momento. E eu também queria traçar um pouco uma espécie de um percurso de pesquisa, né? Até aproveitando que Daniel lembrou aqui até da minha pesquisa de mestrado, né? Então, fazer até um certo percurso de pesquisa. No segundo momento, eu vou me deter mais especificamente na coleção Quesada, nessa coleção privada que dá nome ao título da minha fala. E, por fim, a terceira e última parte, ela vai ter um caráter mesmo de considerações finais, mas tentando fazer um movimento, novamente, de amarrar as coisas, saindo do particular da coleção para algumas questões mais gerais, que é o que tem me interessado nesse momento. Né? Eu diria que a coleção ela é um pouco parte de questões que são maiores e que outras coleções também me interessam, para além desta sobre a qual eu vou falar hoje. Bom, eu vou só compartilhar aqui, rapidamente, entro, então, na primeira parte da minha exposição, e eu começo remetendo, inclusive, a minha pesquisa de doutorado. Eu não vou falar da pesquisa de doutorado, mas eu queria só, a partir dela, evidenciar um percurso. Né? Na tese, eu me dediquei ao estudo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no momento em que eu considerei ali como um momento um pouco definidor na constituição daquele espaço como um espaço nacional, como uma biblioteca nacional, que foi fins do século XIX, né, quando estava à frente um diretor chamado Ramis Galvão. Naquela época, me chamou a atenção o trabalho minucioso mesmo, desenvolvido pelos diretores e funcionários da Biblioteca Nacional, no sentido de ressignificar os materiais que compunham a antiga Biblioteca Real Portuguesa e também no sentido de ampliar o acervo dessa instituição, especialmente a partir dos contatos que a Biblioteca Nacional manteve com congêneres estrangeiras, né, bibliotecas de outros espaços e com intermediários e colecionadores particulares. E aí, observando esse movimento, eu percebi também que a Biblioteca Nacional não estava sozinha nesse processo, que foi um processo de modernização da instituição, porque havia esforços semelhantes no Museu Nacional, no Arquivo Público. Né? E eu comecei, então, a me interrogar sobre o papel de instituições como essas no que se refere à conservação daquilo que se considera útil e importante para uma sociedade. Aliás, eu acho que eu posso dizer, e o Daniel me ajudou a lembrar isso, que mesmo antes do doutorado, me intrigava um pouco o fato de nós, historiadores, entrarmos em determinados espaços, que são para nós espaços fundamentais de pesquisa, arquivos, bibliotecas, né, museus, sem muitas vezes não nos interrogarmos sobre a historicidade desses espaços. Né? Espaços que são, por si mesmos, contraditórios, né? Porque, da mesma forma que eles permitem a sobrevivência de fragmentos do passado, as suas coleções e os seus acervos também foram produzidos a partir de seleções, de silenciamentos, né? E tantas outras coisas desse mesmo passado que não chegaram até nós. Então, me intrigava que essas instituições, ao serem pensadas sob a chave do nacional, né, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o Arquivo Nacional,
elas foram vinculadas à construção simbólica da nação. Não, então, o que significa dizer isso? Né? Significa dizer que os acervos desses espaços foram significados dentro de uma lógica que é identitária, que é uma lógica unitária. Ou seja, os livros, os documentos, os objetos que ali existem passaram a ser entendidos e também sacralizados como patrimônios nacionais. Tem até um historiador de bibliotecas argentino, Alejandro Parada, que ele até pensa também que há uma outra questão interessante a se pensar aí, que é não só a elevação desses espaços como espaços nacionais, o que figura nos seus próprios nomes, como também a queda da palavra pública, porque esses espaços se chamavam arquivos públicos, antes de se chamarem nacionais, né? Biblioteca pública, museu público, e a palavra pública cai e dá lugar à palavra nacional. Né? Então, vale a pena também se interrogar como algo que pode parecer uma simples mudança de nome também indica que essas instituições foram associadas a uma cultura científica e a um público específico para essas instituições. Por fim, também me chamava a atenção que o esforço de formação dessas instituições e dos seus acervos, lá no século XIX, envolveu uma elite que assumiu um discurso de uma missão patriótica e que também foi responsável por um trabalho de convencimento em torno da ideia de que bibliotecas, museus, arquivos e o próprio conhecimento do passado eram importantes na constituição de um país, né? E mereciam, portanto, a atenção dos poderes públicos, né? A partir de prédios, de recursos, a compra de acervos e por aí vai. Bom, outra coisa que a pesquisa de doutorado também me ajudou a perceber é que isso não era algo específico do Brasil. Né? Então, quando se estuda a história da formação de bibliotecas e museus na América Latina, e mesmo fora da América Latina, a gente percebe muitas semelhanças nesses processos, né? Apesar das diferenças dos casos nacionais. Então, se percebe, por exemplo, o quanto a formação desses espaços se deve não só a aspectos específicos de cada país, mas também a intelectuais cujos contatos, intercâmbios de informações, livros, documentos, objetos ultrapassavam essas fronteiras. Né? Em síntese, parecia que se desenhava para mim dois elementos que me pareciam proveitosos para entender a formação desses acervos e dessas instituições nacionais. Né? O primeiro deles seria considerar justamente as relações transnacionais entre as instituições culturais latino-americanas e europeias, né? E um segundo elemento era que essas instituições seria considerar justamente a ação dessas elites letradas que também se comunicavam para além das fronteiras dos seus países e cujos integrantes praticavam o colecionismo privado e negociavam as suas coleções com os poderes públicos. Né? Esse é um aspecto que me parece sempre interessante. Ou seja, seria pensar essas instituições no sentido de olhar também para um personagem nem sempre muito considerado quando falamos da constituição dos seus acervos, que são os colecionadores privados. Então, quem eram essas pessoas? Em que circuito essas pessoas operavam para conseguir angariar os seus documentos, os seus objetos, que às vezes eram raros, cobiçados, né, valiosos? Que gosto é esse que muitas vezes se direcionava para objetos do passado e para documentos históricos? Por que, num determinado momento das suas trajetórias, muitos desses colecionadores vendiam ou doavam os seus acervos para as instituições públicas? E talvez como uma síntese dessas questões, né, que relações existem entre o colecionismo privado e a formação de bibliotecas, arquivos e museus nacionais, né? Então, as questões acima me direcionaram para a compreensão dessas instituições de saber a partir do prisma da circulação e do consumo cultural, que envolvia o comércio de documentos e objetos do passado, bem como o comércio de livros e de impressos. Né? Como lembra o Paulo Quinaus, num texto dele que eu acho belíssimo, que ele fala sobre as coleções privadas de arte, considerar esse trânsito como um comércio, né, e esses impressos e esses objetos que remetem a determinadas sociedades e passados
como mercadorias, não significa diminuir a experiência sensível que implica a montagem de uma coleção, né? Pelo contrário, né? Me parece que esse olhar aponta para relações específicas que uma sociedade mantém com o seu passado. Então, a compreensão das práticas que constituíam esse comércio cultural me parece que ajuda a explicar o incremento do acervo dessas instituições e mesmo o lugar simbólico que elas passaram a ocupar a partir da segunda metade do século XIX e entrando pelo século XX, né? E vale pontuar também que muitos desses lugares eles foram dirigidos por letrados, por intelectuais, que às vezes ocupavam esses cargos por longos anos das suas vidas, né? Envolviam-se mesmo na empreitada de conseguir materiais para as suas instituições. E quando eu falo suas instituições, é provocativamente mesmo, porque em alguns casos essas instituições se tornam quase que as casas desses intelectuais. É o caso do Ladislau Neto, é o caso, por exemplo, do Barroso no Museu Histórico Nacional, que ficaram 20, 30 anos, né? Deram uma cara a essas instituições, de fato. E, ao mesmo tempo em que estavam ali, paralelamente constituíam acervos pessoais, né? Então, as possibilidades de entender quem são esses agentes mediadores responsáveis por essa circulação de impressos, né, documentos, objetos, é o interesse da pesquisa mais ampla de doutorado, de pós-doutorado, que eu comecei a desenvolver há 2 meses, né, e que está vinculada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a supervisão da professora Lúcia Pascoal Guimarães, e que eu ainda tenho a esperança de conseguir, já ficou no plano da esperança mesmo, de conseguir, né, no momento desse doutorado, poder visitar também alguns acervos que eu preciso visitar, que estão na França, e estão em Paris e estão em Berlim. E o recorte que eu trago aqui hoje, ele é justamente devedor de uma estadia de pesquisa que eu obtive junto ao Instituto Ibero-Americano, em Berlim, que me possibilitou o contato com a coleção do Vicente e do Ernesto Quezada, que é uma coleção assim, muito importante para a história da formação desse instituto, eu vou falar disso daqui a pouquinho, e que também tem um expressivo valor para os interessados nesses intercâmbios culturais no que se refere ao ambiente letrado latino-americano e ao ambiente letrado europeu. Então, essa minha fala aqui é um primeiro exercício também um pouco de entender e de significar essa coleção. Bom, e quem foram Vicente e Ernesto Quezada, né? Com essa pergunta eu entro, então, no meu segundo momento aqui. Deixa eu tentar passar essa. Passou. Eu acho que está agora aparecendo para vocês Vicente Quezada, né? Eu vou falar muito rapidamente da biografia dele, para vocês conhecerem um pouco quem são esses dois letrados, esses dois intelectuais, né? O Vicente Quezada, ele nasceu em 1830, morreu em 1913 em Buenos Aires, e ele foi justamente administrador da Biblioteca Pública de Buenos Aires durante os anos 1870, durante quase toda a década de 1870. E ele é interessante o período dele na biblioteca, porque é um período de início também de uma certa mudança e modernização da própria Biblioteca Pública de Buenos Aires, que depois é continuada por outras pessoas que vieram após ele, Manuel Trelles, Paul Gussac, enfim. E no momento em que ele esteve na Biblioteca Pública de Buenos Aires, ele faz uma viagem à Europa e volta com um plano de reorganização dessa biblioteca, no sentido de transformar essa biblioteca num arquivo geral da nação argentina, inclusive para onde deveriam se dirigir coleções privadas, né? Além de ter estado à frente da Biblioteca de Buenos Aires, ele tem uma carreira, digamos assim, uma ação editorial importante em algumas revistas, como a Revista de Buenos Aires e a Nueva Revista de Buenos Aires, onde ele, de certa maneira, trabalhou ali junto com o filho Ernesto. E o que me interessa mais, ele foi diplomata, ele teve uma carreira diplomática muito grande, importante, esteve no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, no México, na Santa Sé, na Alemanha.
Essa imagem que eu trago para vocês é uma imagem muito interessante dessa coleção, é parte do acervo dessa coleção, porque nessa coleção eles têm 2 álbuns, a família fez 2 álbuns fotográficos sobre a sua própria coleção. E essa é a imagem de um dos álbuns, do álbum mais antigo, que é de 1889, se eu não estou enganada. O Vicente é esse mais velho, que tem no colo a neta dele, a Ernestina, e ao lado dele é o jovem Ernesto Quezada. Então, eles estão na sala de estar, e nessa sala você percebe aí alguns objetos também que faziam parte da coleção. E também nessa foto a gente vê a primeira mulher do Ernesto, a Eleonor, e os outros 2 filhos deles, né? Então é um álbum fotográfico muito interessante. Depois de qualquer coisa a gente conversa um pouco sobre eles. E o Ernesto Quezada, ele é filho de Vicente Quezada, ele nasceu em Buenos Aires, morreu na Suíça, e ele tem uma biografia muito ligada também à própria carreira do pai. Porque o pai, quando foi visitar a Europa e voltou de lá com, né, a ideia de ir para a Europa era justamente poder entender os modelos de bibliotecas europeias e poder implementar um sistema para a Biblioteca Pública de Buenos Aires, nessa viagem, ele levou o filho, e o filho fez toda a sua formação na Alemanha. Ele tem, na biografia dele, uma forte relação com a Alemanha, e o Ernesto ele era um polígrafo. Ele escrevia sobre história, sobre sociologia, sobre direito, sobre política, ocupou cargos públicos na magistratura e também no magistério. E é muito interessante porque ele foi herdeiro e artífice da coleção familiar. Então, ele herda a coleção que era montada pelo pai, mas ele também foi um artífice, ele mesmo também deu um certo encaminhamento para essa coleção. E ele era quase que como uma missão de vida, quando você lê os diários e as cartas do Ernesto, era quase que uma missão de vida ser um guardião da memória do pai. E a coleção era uma forma também de guardar a memória do pai. Um pouco antes do Ernesto morrer, ele vende essa coleção ao Estado prussiano, mais uma vez reafirmando os vínculos que ele tinha com a Alemanha, vínculos, inclusive, que foram fortalecidos quando ele se casou com a Leonor Deiters, que é essa senhora que está com ele nessa fotografia, que era uma intelectual, uma artista, filha de artistas, inclusive, que se casa com ele, um casamento não muito oficial, digamos assim, né? Ainda mais para os padrões da época, e ela foi alguém muito importante também no sentido de familiarizar o próprio Ernesto, familiarizar seria um pouco de exagero, mas talvez aproximar o Ernesto de alguns intelectuais alemães, como o Oswald Spengler, que está com ele aí ao lado dele, né? Ele está cercado pela mulher e pelo Oswald Spengler, tanto que o Ernesto é considerado muitas vezes como introdutor da sociologia do Spengler na Argentina, né? Bom, o acervo da família, com o qual eu me deparei no Instituto, ele é bastante expressivo e ele é composto por uma biblioteca que, na época da doação, tinha cerca de 80 mil volumes, boa parte deles perdidos durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. É composta também por periódicos, rascunhos, manuscritos, memórias, cópias de documentos que nós chamaríamos de documentos históricos, né, sobre a história da Argentina, correspondência com letrados de outros países e também da correspondência trocada entre pai e filho, né? Boa parte se perdeu, mas uma parte ainda existe lá. Como eu disse para vocês, nesse momento da minha pesquisa, o meu olhar para esse acervo tem sido muito no sentido de interrogar sobre a formação dele, né? E o que eu percebo é que essa coleção ela era muito maior do que a biblioteca que existe hoje. Tanto a biblioteca era maior, como eu mencionei, como a coleção também não se restringia a ela, né? Assim, eu tenho procurado fazer um trabalho de compreender a formação e os usos dessa coleção, utilizando a correspondência familiar, os periódicos, as fotografias, e um livro de memórias que é assim uma pérola, escrito pelo Vicente Quezada, que se chama A Casa do Avô em Madrid.
La Casa del Abuelo, em Madrid, que era um livro que ele escreveu para os netos, contando a história da sua coleção. É uma pequena preciosidade. Claro que não era só para os netos que ele escreveu, mas, em tese, esse teria sido um incentivo. Então, com esses documentos, eu tenho percebido que esse acervo se constituiu a partir de um comércio de objetos, documentos históricos e artísticos, que dependia muito do contato que essa família mantinha com outros letrados, né? O que, inclusive, nos coloca em questão a velha ideia do colecionismo como uma prática individual, né? A fama da coleção Quezada não foi pequena. Ela chamou a atenção de intelectuais, por exemplo, como Oliveira Lima, que puderam visitá-la em 1918 e 1919, né? O que aponta também para uma sociabilidade intelectual que perpassava essas peregrinações por bibliotecas, museus privados, né? E o Oliveira Lima escreveu uma obra chamada Na Argentina, que, inclusive, aqui faço meus agradecimentos públicos à Mariana, que eu conheci essa obra por intermédio da Mariana, minha colega de departamento que está aqui, que conta a viagem dele à Argentina, e ele caracteriza nessa obra, ele faz uma apreciação da Biblioteca do Quezada e caracteriza assim como suntuosa, né? E, inclusive, também a partir de uma documentação que a Mariana explora na tese dela, ele chega o Oliveira Lima, ele chega até a propor articular a venda, o envio dessa biblioteca para a Universidade Católica da América em Washington, mas o que não se concretiza, porque, como vimos, ela vai para Berlim, né? E a coleção também não passou despercebida das revistas literárias argentinas, né? Essa aqui, por exemplo, é uma das revistas, a Plus Ultra, que faz uma matéria sobre a coleção do Ernesto e do Vicente Quezada, aí nomeada como a coleção do Ernesto, mas é uma coleção que remete ao próprio pai também. Então, mostrava, por exemplo, o quanto esse conjunto causava impressão, visualmente falando, né? Inclusive, eu trouxe aqui umas imagens também da biblioteca do Ernesto, que era, de fato, invejável, né? Esse aqui é um ângulo dessa biblioteca, ela tinha 50 metros por 10, e esse aqui é o outro ângulo dela, e ainda tinha um espaço reservado para o que seria o arquivo, né? O arquivo de documentos históricos da família, que é justamente essa parte aí. Quando a gente observa essas imagens, nós vemos que a casa da família assumia mesmo, usando um termo que a própria reportagem usa, né? Assumia áreas de museus, né? E essa expressão, eu não consigo pensar nela sem pensar no famoso texto do Walter Benjamin, no qual ele diz que o colecionador ele não se transporta para dentro das coisas, mas antes transporta o objeto para dentro da sua vida. Eu acho que essa assertiva assim, cai como uma luva para pensar a coleção Quezada, porque os materiais eles eram expostos em todos os cômodos da casa da família, na gigantesca biblioteca cultivada por elas. Nessa época que a biblioteca não tinha os 80 mil volumes, ela tinha 50 mil volumes. E o arquivo histórico tinha cerca de 8 a 10 mil documentos que eram referentes ao passado do continente americano, do descobrimento até a independência. E a coleção, tal como ela aparece aí, podemos dizer que ela é um formato acabado de um acervo que foi construído ao longo de muitas décadas e que se valeu enormemente dos cargos diplomáticos e políticos do patriarca da família, do Vicente Quezada, né? E esse é um aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, né? A trajetória do Vicente Quezada me parece apontar para a importância da gente considerar o papel dos diplomatas na constituição de coleções privadas e daquelas também que formaram os museus históricos, os museus naturais, as bibliotecas nacionais dos diferentes países. Então, foi justamente a partir desses deslocamentos que ele contribuiu, às vezes por dever de ofício, né, para o crescimento das coleções das instituições, mas também para o incremento da sua própria coleção particular.
A correspondência, né, na correspondência do Vicente e do Ernesto Quezada, que é guardada pelo Instituto Ibero-Americano, são muito expressivas as cartas que indicam o envio de documentos e de livros da Europa para Buenos Aires, né? Assim como a permuta entre bibliotecas. É interessante destacar que essa correspondência aponta para o fato de que, nos anos em que esteve fora da Argentina, o Vicente Quezada se valeu de intermediários e amigos que cumpriam justamente esse papel de estabelecer pontes com instituições e colecionadores estrangeiros. Um dos mais ativos é um tal de senhor Balcarce, que eu presumo ser o Mariano Balcarce, que é um ministro argentino que ocupava o cargo de diplomata na França, que era alguém que era um garimpeiro de documentos para a família Quezada. Ele ia a Londres, ele ia para Paris, ele ia para vários arquivos, fazia cópia de documentos e enviava diretamente a Quezada ou enviava diretamente à Argentina. É necessário ainda investigar, por meio dessa correspondência, o que era destinado às instituições argentinas e o que era destinado à coleção privada da família. Mas o fato é que, se nos momentos em que esteve na Europa, o Quezada atuou para o aumento da biblioteca argentina, ele também não se furtou em constituir a sua própria coleção. Mais uma vez, me parece que a correspondência é uma porta de entrada para essas suas práticas colecionistas, sobretudo a correspondência familiar, né? Então, a correspondência dele com a nora e dele com o filho falam de muitos móveis, tapetes, livros que ele mandava para casa na Argentina, né? Em Buenos Aires. E por meio da memória que ele escreveu, aquele livro que eu disse que ele escreveu para os netos, a gente sabe, por exemplo, de objetos que foram levados por ele dos Estados Unidos para Madrid quando da mudança de embaixada, né? Então, ele fala, por exemplo, de porcelanas antigas do Japão, telas coloniais mexicanas, artigos oriundos da China, manuscritos, dentre outros materiais, o que indica a existência de uma coleção que me parece que era paulatinamente ampliada a cada deslocamento. Ao que me parece, a coleção constituída por Vicente serviu assim, para muitos fins. E havia uma finalidade que circulava entre o interesse decorativo e o interesse também sentimental, que abarcava especialmente os objetos históricos e artísticos. Tem uma passagem aqui, eu não vou ficar lendo documentos para vocês, mas tem uma passagem que eu acho ela assim, lapidar, e que eu queria fazer aqui uma tradução livre dela. Que ele conta o seguinte, está nessas memórias dele. Confesso que nas minhas horas solitárias, a contemplação de tantas obras de arte reunidas produziu em mim um efeito sedativo. Dissipou as preocupações, rejuvenesceu meu espírito. Esse banho revigorante de arte infundia-me novas forças, enchendo-me de alegria. Depois, obrigou-me a ler e reler obras sobre a dita arte para absorver as condições de vida dos séculos passados. E minha imaginação se transportava a outras épocas, esquecendo momentaneamente o presente e fazendo-me reviver a existência esplendorosa de outros tempos. Quanto ao resto, devo confessar que, ao gastar na coleção talvez mais do que o prudente, jamais pensei em uma possível valorização com o correr dos anos, mas ingenuamente cedi ao prazer de embelezar minha vida, decorando minha solidão com aqueles objetos de arte e proporcionando-me, assim, uma nobilíssima satisfação. Eu considero esse trecho assim, particularmente interessante, porque no esforço de construção de um estatuto superior para o colecionador desinteressado, né, como ele tenta se construir aí, me parece que se esboça aí uma justificativa para o ato colecionista que expressa um olhar sobre o passado, né? Afinal, os objetos selecionados de outros tempos eram uma forma de driblar a solidão, mas serviam, e eu acho essa expressão ótima, para o embelezamento da vida, né? No caso da coleção de livros e dos arquivos históricos da família,
eles foram mobilizados para outros fins, talvez menos para fins de embelezamento da vida, mas mais para fins profissionais, podemos dizer, né? Porque eles são frequentemente mobilizados nos trabalhos históricos, né, historiográficos e nas memórias escritas pelo Vicente e pelo Ernesto Quezada ao longo da vida. Há que se notar também que, se o gosto do Vicente Quezada parece que se dirigiu muito para os objetos de arte, para o antiquariado, ao que tudo indica, o gosto do Ernesto se centrou mais na biblioteca e na coleção dos documentos históricos. Não que seja possível separar tão bem isso, né? Mas parece que algumas tendências aí. Mas ele também, o Ernesto, especificamente, desenvolveu também especial interesse por materiais referentes às culturas indígenas, às culturas ameríndias. E eu suspeito que isso veio, em alguma medida, também do seu casamento com a Leonor Deiter. E depois eu posso também falar um pouco mais sobre isso. Não me parece, pelo menos até o momento, até onde eu pude trabalhar com essa coleção, que ele próprio tenha constituído uma coleção de objetos desse tipo. Mas ele se transformou numa espécie de um conhecedor desse assunto, chegando mesmo a ser requisitado pelos seus pares para opinar sobre algumas transações comerciais em relação a essas coleções. Eu queria destacar, quanto a isso, 2 conjuntos de cartas bastante elucidativas, me parece, desse lugar que o Ernesto passou a ocupar e também significativas desse comércio de bens culturais que a cultura oitocentista e o interesse pelo passado me parecem fazer parte, né? No caso em questão, pelo passado das sociedades americanas. Tem um conjunto de cartas que ele trocou com um correspondente de sobrenome Astete, que eu ainda não consegui exatamente saber quem é, só sei que essas cartas vêm de Santiago do Chile e vão para Buenos Aires, e esse contato aconteceu em meados dos anos 1920. Né? E esse interlocutor, o Astete, relata o interesse do Museu Nacional do Peru em adquirir a coleção que ele tinha de artefatos indígenas, que tinha um nome, Coleção Ospinawa. O Ernesto e a mulher dele, a Leonor, conheciam o acervo. A troca de correspondência me permite perceber isso. Ele conhecia o acervo porque eles fizeram uma viagem por várias regiões da América Latina. Nessa viagem, eles foram conhecer, por exemplo, as ruínas de Tiahuanaco, o Lago Titicaca, chegaram a contratar, inclusive, um especialista de cultura Aymara e Quichua para acompanhá-los nessas viagens, né? E que foi uma viagem que, com certeza, fez muita... Foi importante para eles, porque ele fala dessa viagem ele conta essa viagem em várias cartas que ele manda para pessoas diferentes. O que também mostra uma sintonia dele com essa cultura das viagens, essa cultura da ruína, que era uma prática letrada, né? E que diz respeito também a uma forma de lidar com o passado. Então, nesse contato, o senhor Astete interrogava o colega argentino sobre o valor da sua coleção, valor monetário da sua coleção. E o Ernesto era categórico, afirmando do valor arqueológico, do valor artístico daquelas peças, e indicava que nunca tinha visto nada do gênero, nem em lugares públicos, nem em instituições, nem em coleções privadas. E ele sugere, então, que ele contrate alguém para fazer uma perícia para determinar o preço que o governo peruano deveria pagar por essa coleção. Quando a gente acompanha o resto da conversa, a gente vê que o governo peruano não comprou nada, que o senhor Astete continuou com a sua coleção, e há uma carta muito interessante, que o senhor Astete conta para o Ernesto que ele está passando por sérios problemas financeiros, e ele precisa vender essa coleção, e pede, então, a mediação do Ernesto para tentar ver se algum museu argentino se interessa por ela. Não sei dizer exatamente, a correspondência não me permitiu ir muito além disso. E um outro conjunto de cartas
é um conjunto interessante também. Foi trocado pelo Ernesto com um colecionador chamado Fritz Buck, que também trata da compra de objetos indígenas colecionados por particulares interessados em vender para a instituição. Nesse caso, trata-se da transação em torno de duas coleções, a coleção Rada e a coleção Poznański. E o Ernesto, né, como eu mostro aí nessa parte que eu coloco em destaque na citação, ele aconselha o amigo a vender a coleção, apontando, inclusive, uma espécie de um mercado para isso em instituições e museus da Europa. O Fritz Buck responde à carta do Ernesto. Tem um momento da carta do Fritz Buck que é muito interessante. O Ernesto diz a ele, recomenda a ele fazer um catálogo dessa coleção, né? E ele fala, então, o Fritz Buck se revela um pouco aí. Ele diz que ele é um homem de negócios, mas que, apesar de ser um homem de negócios muito ocupado, ele está seguindo a indicação do amigo e está fazendo, então, um catálogo para essa coleção. Bom, caminhando aqui para o final da minha fala, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos desse comércio letrado que essa coleção particular nos parece indicar. O primeiro deles diz respeito a certa diferenciação que intelectuais como os Quesada, o pai e o filho, buscavam fazer entre colecionadores como eles e aquelas pessoas interessadas somente em ganhos materiais, né? Ao falar, por exemplo, das suas atividades como colecionador, o Vicente tirava delas qualquer vantagem, pragmatismo, apostando antes na construção da imagem de alguém que possui um olhar, um gosto específico sobre os objetos do passado e que não é um gosto, que é um gosto restrito a poucos, né? Ao fim e ao cabo, dizia ele, como vimos, o seu prazer era estar envolvido naquela atmosfera de outros tempos trazidas pelos objetos da coleção. Mas o esforço de constituição de uma coleção, ela não podia se resumir a esse fim tão pessoal. E me parece que o Vicente sabia disso, né? E ele também constrói uma leitura da prática colecionista como uma espécie de um sacrifício patriótico que justifica todo o seu interesse em um dia, como um ato de reconhecimento, ver o seu conjunto de materiais incorporados em algum museu ou biblioteca do país, né? E o segundo elemento para o qual eu gostaria de chamar a atenção refere-se a um duplo movimento de circulação das coleções, né? Da Europa para a América, mas também da América para a Europa. Então, nesse conjunto de cartas, né, que ele trocou com os amigos colecionadores em meados da década de 20, que eu estava me referindo a eles há pouco, eles apontam também para o mercado europeu em relação a objetos referentes à cultura ameríndia, né? Enquanto o Vicente Quesada, 3 décadas antes, estava preocupado em trazer para a Argentina a produção artística europeia, né? Acionando, inclusive, para isso o argumento de que era preciso melhorar o gosto, aprimorar o gosto da população argentina em relação à arte, né? Então, é interessante pensar também esse olhar do exótico que faz esse passado das culturas americanas ser um objeto precioso dentro do mercado europeu. E, concluindo, então, saindo do particular, para novamente voltarmos para o geral, eu queria destacar algumas coisas que têm me feito pensar nesse momento. Bem, primeiro, eu acho que mais importante que uma coleção por si mesma é a indagação sobre as relações sociais que são tecidas no entorno dessa coleção, né? Me parece que uma coleção como essa, ela aponta para relações entre o colecionismo, o interesse pelo passado, uma historiografia, né? Um fluxo de informações e de mercadorias. Porque, afinal de contas, né, a rigor, nós estamos falando de eruditos que eram polígrafos, que escreviam sobre o passado, que são historiadores, dentro daquilo que era considerado ser historiador naquele momento, e que eram também colecionadores e bibliófilos, né? Então, essas práticas letradas, dentre as quais
a história faz parte dela, talvez estabelecer essas relações possa ser algo rico e interessante. E estamos lidando com intelectuais que circulavam para além das fronteiras nacionais, né? Estabelecendo não apenas contatos entre si, como também uma efetiva troca de informações, de modelos institucionais, de objetos, de livros, de documentos, que, em parte, foram destinados a abastecer as bibliotecas e os museus europeus, ou, às vezes, da própria América Latina, né? E também as coleções particulares. Ou seja, uma elite que me parece que esteve envolvida na institucionalização mesmo dos saberes, na classificação dos objetos e dos documentos, né? E vale ressaltar também o papel dos Estados nacionais nesses movimentos de transferências culturais, né? Na medida em que a gente está lidando com letrados que ocupavam cargos públicos, seja como diretores de museus e bibliotecas, professores, diplomatas, às vezes ocupando mais do que uma posição ao mesmo tempo, né? Então, são transferências culturais entre regiões que me parecem que nos ajudam a repensar o papel do Estado e a atuação do Estado, por meio dos seus funcionários, como organizador da memória, né? Subsidiando coleções, subsidiando a compra e a venda de documentos, subsidiando viagens, né? Então, talvez aí, recuperando novamente o texto do Paulo Quinaus, né? Talvez a gente pudesse pensar, essa expressão é ele que usa, numa espécie de um colecionismo de Estado, que não só coexistia com o colecionismo privado, como estabelecia com ele relações, às vezes, tensas e profundas, né? E, por fim, mesmo, eu queria apontar que essas coleções, eu acho que elas também contribuem para voltar o nosso olhar às múltiplas formas a partir das quais uma sociedade se relaciona com o seu passado. Formas, ainda mais no caso de uma coleção, táteis, figurativas, muitas vezes, né? Tem uma historiadora colombiana, que é uma estudiosa das coleções, chamada Alba Patrícia Zaluaga, e ela tem uma afirmação que eu tomo de empréstimo, então, aqui para concluir mesmo, encerrar minha fala. Ela diz que nós, historiadores, nos acostumamos a um estudo do passado que parece que é despojado de toda matéria e de toda forma, como se sobre o nosso saber não incidissem formas materiais, demandas de mercado, condicionantes políticos e culturais. Então, talvez a prática colecionista, penso eu, que pressupõe uma espécie de uma montagem desse passado, talvez essa característica dela seja, a meu ver, um dos seus aspectos mais interessantes. Era isso, gente, que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. E obrigada por me ouvirem. Obrigada. Obrigado, nós. Ana Paula, foi excelente a fala. Estou aqui com várias ideias e questões, mas vou primeiro ver se alguém quer colocar alguma questão e eu faço meu comentário. Se as pessoas puderem agora abrir o vídeo, e se alguém quiser colocar alguma questão aqui no chat, fiquem à vontade. Bom, acho que ninguém se manifestou ainda, então eu vou fazer os meus comentários e ver se depois alguém coloca. Assim, achei realmente muito interessante, instigante, assim, surpreendente como é que você, no início de um projeto de pesquisa de pós-doutorado, já consegue articular tantas ideias e fontes e tudo. Quer dizer, eu sei que isso também, você fez uma pesquisa prévia, né? Mas o trabalho está assim, muito já parecendo bem mais desenvolvido do que o trabalho de um mês de pós-doutorado. Eu fiquei assim, me lembrei quando você estava falando sobre
essa questão das coleções privadas serem compradas ou doadas para instituições públicas, né, que depois passam a se chamar nacionais, né, museus nacionais, bibliotecas nacionais, arquivos e tudo. E quando você menciona também o processo de construção dessas coleções pelos sujeitos privados, né, e que depois aparece também naquele trecho do livro, que não são objetos só pensados como mercadorias, mas também tem a ver com a experiência sensível que eles provocam. E me lembrou muito aquela ideia do Anderson, dos livros, da simultaneidade, de uma certa forma, quer dizer, essas coleções elas também eram muito noticiadas em jornais e tudo, né? Quando eram adquiridas algum objeto, ou quando passavam a fazer parte de uma instituição dessas. E como é que esse processo todo, né, de aquisição, de patrimonialização, de significação nacional, como é que isso era também, enfim, como é que as pessoas recebiam isso também e de uma certa forma, né, isso passava a fazer parte dessa identidade. Então, pensando nessa questão do sentido duplo, né, das coleções, que não são só da Europa para a América, mas da América para a Europa também, como é que esses países que eram as metrópoles, né, quando adquiriam essas coleções, como é que elas também passavam a fazer parte dessa construção da identidade, aquela ideia de que não só nesse processo, né, você não tem só uma influência dos países ricos, né, ou da metrópole sobre os países, sobre as colônias, né, mas como também a identidade colonial, né, dos países imperialistas, né, ela também é conformada a partir dessa relação. Bom, a outra coisa também que me lembrou, quando você fala sobre essa relação, né, dos colecionadores de viverem no meio daqueles objetos, serem transportados pelo passado. Então, me lembrou aquele texto do Gumbrich sobre a produção de presença, que não é sobre isso, mas de uma certa forma, talvez seja uma prática que está relacionada a isso também, né? E sobre o que eu ia falar mais aqui? Que eu tinha uma questão aqui, né, que você falou, que essa passagem, né, de instituições que são chamadas, que tem público no nome e agora são nomeadas como nacionais, se isso, você falou que não é exclusivo do Brasil, que acontece na América Latina, né, vimos aqui pelo exemplo que você deu, mas se você observou, e aí eu realmente não sei, né? Se isso se passa também na América do Norte, na Europa, em outros lugares, se você sabe disso. É isso. Então, os comentários e as minhas questões. Obrigada, Patrícia. Eu estava com o mute ligado. Nada, eu vi. Estava tentando te ajudar. Tem algumas questões também no chat. Eu não sei se eu respondo tudo junto, como vocês preferem. Acho que você que sabe, assim, se puder, se você leu as questões e quiser reunir com o comentário. Tá bom, então eu vou tentando passar um pouco pelas questões de vocês aqui, pelas observações também. Tem uma pessoa que está aqui, a Andréia Maia,
ela me perguntou dessa referência, dessa historiadora. Eu vou colocar aqui, eu não me lembro exatamente o título do texto dela, mas a historiadora se chama Alba Patrícia Zaluaga, e ela estudou uma coleção que é a coleção Pineda, que é a coleção de um coronel colombiano, militar, funcionário público, colecionador. Então, eu acho que se você colocar... Esse texto está aberto na internet. Se você colocar o nome dela com a coleção Pineda, eu acho que você encontra, mas também, se não encontrar, me escreva que eu mando a referência direitinho para vocês, tá? Para quem tiver interesse. Eu achei interessante um aspecto que Patrícia levantou aqui, né? Em relação a esse duplo movimento, né? das coleções, que se refere, então, à Europa e à América, né? E como, de certa maneira, essas coleções também ajudam a criar uma certa identidade colonial nessas metrópoles. E eu diria até, eu fico pensando não só nas metrópoles, né? Tem me chamado a atenção, e o projeto de pós-doc ele tem a ver com isso, e eu não sei até onde eu vou ter pernas para ir, né? Porque, na verdade, assim, esse material que eu trouxe aqui para vocês é um material que eu pude coletar quando eu fui a Berlim, numa época em que se podia viajar, em que não se precisava usar máscaras, né? Num passado longínquo, praticamente, né? E que eu estou conseguindo trabalhar com ele mais agora, né? Mas, por exemplo, um outro contato que eu acho muito interessante, aliás, só antes de entrar nesse outro contato, é muito interessante a gente perceber o caminho que essa biblioteca traçou. Essa biblioteca foi parar na Alemanha, essa biblioteca foi parar em Berlim, num instituto que virou um instituto referência para estudos ibéricos latinos, né, em Berlim. Né? Então, isso me parece uma coisa interessante também, que eu não pude trabalhar um pouco na minha fala. Né? Então, não é que essa biblioteca foi parar na Espanha. Pelo contrário, né? Eu acho que o Quezada, quando estava na Espanha, conseguiu angariar muitas coisas da Espanha, muitos documentos, e aí é interessante pensar que tem um trabalho absolutamente coletivo de pessoas que iam, inclusive, copiar esses documentos, eram pagas para isso, né? Para mandar isso para Buenos Aires, e isso foi parar na Alemanha. Eu ficava um pouco... aliás, a coleção do Quezada, ela tem uma importância grande para o Instituto Ibero-Americano, porque foi uma das primeiras coleções. Né? Ela é uma coleção, digamos assim, quase que de formação desse Instituto Ibero-Americano. Então, tem uma dimensão também aí, eu acho que tem uma dimensão do interesse desses estados europeus em conseguir essas coleções, e não só europeus, é uma coisa que eu não sei ainda bem, mas Estados Unidos também, né? Se você pensa, por exemplo, o exemplo aí que eu disse do Oliveira Viana também, tentando levar essa coleção para lá, né? Para maiores detalhes, volto a dizer, vejam a tese da Mariana, que ela fala disso, trabalha com essa documentação que ela consultou lá em Washington. Então, é interessante pensar como isso está saindo, né, desses espaços. E, por exemplo, fico pensando, e aí sim eu entro naquilo que eu ia falar e que eu me cortei, tem um outro mediador, digamos assim, que é uma figura que eu também me deparei com ele na tese e que eu tenho muito interesse em estudá-lo. E a ideia de ir a Paris é justamente para tentar estudar, é o Ferdinand Denis. Menos, talvez, pelo Ferdinand Denis, mas porque o Ferdinand Denis montou uma biblioteca sobre América na Biblioteca de Saint-Geneviève. A Biblioteca de Saint-Geneviève, em Paris, se tornou um polo de conhecimento sobre os países da América. E o Ferdinand Denis esteve no Brasil, tem toda uma relação com os intelectuais brasileiros, se correspondeu com eles. E mesmo na coleção Quezada, há indícios de relações do Quezada com o Ferdinand Denis, né? Alguma correspondência, pouquíssima, é verdade, mas de recebimento e de troca de livros entre eles. Então, é interessante pensar como não só
a identidade colonial dessas metrópoles, né? Mas pensar também que interesse é esse dessas instituições europeias e também norte-americanas, tudo nos indica pensar que também norte-americanas, em conseguir esses materiais que muitas vezes os governos latino-americanos não tinham condições de comprar. Tem, assim, algumas trocas interessantíssimas, e nesse ponto eu acho que tem uma questão interessante, que é pensar qual é o caso do Brasil na América Latina. Porque me parece, e aí certamente tem gente aqui que estuda a América Latina mais do que eu, que pode até me ajudar, que o caso do Brasil era um caso à frente se comparado a outros países da América Latina, em função de instituições mais formadas, né? Por exemplo, tem o caso de uma venda de uma coleção sensacional, que é a coleção Pedro de Ângeles, que é a coleção que um italiano monta em Buenos Aires e que vem parar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele não vendeu para o governo argentino, ele vendeu para o governo de Dom Pedro II. Ela veio parar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, é uma coleção riquíssima, com documentos sobre ali a região do Prata, que está hoje na Biblioteca do Rio de Janeiro. Tem, inclusive, uma tese muito legal da Daisy Shell sobre essa coleção, né? E que aí, décadas depois, o governo brasileiro com o governo argentino fizeram quase que as pazes em torno dessa coleção. Hoje ela está digitalizada e pode ser consultada, né? É um acervo que está ali, não só para os brasileiros, digamos assim, né? Embora a materialidade dela esteja na Biblioteca no Rio de Janeiro. Então, é interessante pensar também, eu fico me perguntando até sobre o fato do Brasil ter uma biblioteca nacional que me pareceu que se estruturou mais cedo do que a Biblioteca Nacional Argentina, o Museu Nacional, o Arquivo Nacional, mesmo uma instituição de escrita da história como o IHGB, que são coisas que a Argentina vai formar mais tarde, se essa dinâmica institucional brasileira também não faz o Brasil um caso interessante de se pensar e que você só consegue ter essa dimensão na sua comparação, inclusive, com outros países da América Latina, né? Eu acho que a gente entende pouco, talvez, dessa história comparada mesmo das instituições brasileiras, argentinas, chilenas, enfim, né? E essa comparação pode nos trazer elementos interessantes para pensar as próprias instituições brasileiras, né? Eu acho que esse é um aspecto que me pareceu interessante, né? Que são instituições que estão aí também se formando dentro de uma lógica que é de uma lógica de sintonizá-las com determinados saberes. Os saberes da paleontologia, os saberes, sei lá, da própria história, né? E que por isso que essas instituições fazem cair esse nome público, né? Elas se tornam espaços que são espaços para um grupo seleto, para um grupo de cientistas que essas instituições começam a se organizar. Eu não sei dizer, Patrícia, essa é uma questão muito legal que você me coloca, dessa questão, se a nomeação, tirando a ideia de público para nacional, também existe em outras instituições. Eu vou procurar saber, essa realmente eu não sei. Mas é interessante porque eu sempre atentei para a emergência do nacional e nunca atentei para a queda da palavra público, né? Que também diz alguma coisa sobre a história dessas coleções. E outra coisa também que eu fico pensando é como há um interesse de uma elite letrada que parece que toma para si, lógico, isso é tudo num plano do discurso também, mas toma para si essa ideia de um dever patriótico, né? Na atuação, inclusive, das suas coleções e também na venda dessas coleções ou na doação dessas coleções para essas instituições. Eu não consigo, por exemplo, talvez correndo o risco até de ser um pouco presentista com a minha observação, mas como uma historiadora brasileira, vendo as instituições hoje serem, né, vilipendiadas por uma elite nacional, eu também acho interessante esse nosso olhar como historiadores, tentando entender
Que movimento é esse na história, né? Dessas elites que, de alguma maneira, foram importantes na Constituição, inclusive de um discurso em torno da importância dessas instituições e da importância de se salvaguardar documentos sobre a história de um determinado país, né? Posso passar um pouco aqui para a leitura do chat, Patrícia? Não sei se você quer ler ou eu leio. Eu estava muda aqui, agora que eu vi também. Você pode ler. A Mariana colocou lá no começo, só para você não perder, uma questão interessante sobre a Biblioteca Americana. Então, deixa eu ler aqui. A Mariana diz, né, que obrigada, Mariana, pela presença. Em algumas das imagens da biblioteca que você mostrou, ela parece identificada como Biblioteca Americana. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre a ideia de história da América, ou das Américas, que aparece na coleção e na atuação do Vicente e do Ernesto. As primeiras décadas do século XX são marcadas por várias imaginações do continente a partir da história... Peraí que eu me confundi aqui. Da história da América. Aparece na coleção e nas atuações de Vicente e do Ernesto Quezada. As primeiras décadas de 20 são marcadas por várias imaginações, desde o famoso congresso que acontece aqui em 1922, no centenário da Independência, até a coleção monumental do Ricardo Levene. Né? Depois eu entro na da Raquel. A biblioteca, é interessante essa dimensão da própria diplomacia do Vicente Quezada, Mariana, me parece. Porque me parece uma diplomacia que tinha um olhar muito voltado para uma certa relação entre os países americanos, né? Quem trabalha isso bem, eu sei que você conhece essa obra, é o Pablo Buchbinder, né? Na biografia que ele fez dos Quezada, do Vicente e do Ernesto, que eu acho que é o trabalho talvez mais relevante que a gente tem hoje sobre essa família. Mas é interessante pensar, por exemplo, que nessa diplomacia do Quezada, dois aspectos eram importantes. Primeiro, a dimensão cultural. Então, entender e dialogar politicamente com um país passava na cabeça dele por entender a cultura deste país, por entender o passado desse país. Então, essa dimensão também até jurídica e política do próprio conhecimento histórico, como isso era fundamental. E também no diálogo com a América Latina. No caso do Vicente Quezada, que eu acho que eu posso te falar um pouco mais, ele tem propostas extremamente interessantes. Uma delas, por exemplo, quando ele foi visitar o Arquivo Geral das Índias, né, o arquivo que fica em Sevilha, ele monta um projeto, ele vê o arquivo numa situação muito delicada, em que ele não consegue encontrar a documentação ali dentro, e ele monta um projeto para que todos os governos da América, inclusive Estados Unidos e Brasil, fizessem uma parceria de organização do Arquivo das Índias. Então, me parece que tem aí também uma ideia, né, de uma certa união americana em torno de um acervo que remete a um passado comum e que remete, inclusive, se a gente for pensar nos usos políticos e jurídicos desses acervos, né, remete a questões de fronteira, remete a questões entre esses países em que o documento histórico e o estudo do passado tinham uma dimensão, eu diria até, bastante prática, né? E quando ele foi diretor da Biblioteca Nacional, a ideia dele, que ele não conseguiu efetivamente levar a termo, era fazer da Biblioteca Pública Argentina uma referência nos estudos americanos na América Latina. Então, ele tinha um pouco essa ideia. No caso da Biblioteca do Ernesto, tem um problema. A Biblioteca do Ernesto não tem catálogo. Aliás, ele fala tanto para os amigos dele para fazer um catálogo das suas coleções. Eu não sei se ele fez e sumiu ou se ele não fez, né? Pode ser também. Mas é interessante que, como eu falei, nessa coleção lá em Berlim, que é a coleção assim, para 5 reencarnações para estudar aquilo ali, de tanto material que tem,
Eles têm 2 álbuns fotográficos que, além de serem esteticamente, visualmente, assim, 2 pérolas, muito bonitos. Eles contrataram o melhor fotógrafo de Buenos Aires para ir até, que era o Samuel Butch, para ir até a casa deles, fotografar a coleção, fotografar a biblioteca. Essas imagens eram depois utilizadas em reportagens sobre a coleção deles nas revistas ilustradas. Pelos álbuns fotográficos, a gente consegue ver a divisão da biblioteca do Quezada. E aí é interessante, porque ele tinha, até onde eu consegui mapear, era uma biblioteca especializada em América. Então, ele tinha, por exemplo, até se isso te servir, se isso for interessante para você, depois eu te passo essas imagens, que isso eu consegui não fotografar, lá não se pode fotografar nada, mas eles mandaram para mim. Uma sessão sobre Estados Unidos, uma sessão sobre Argentina. Eu lembro que a divisão era essa: Estados Unidos, Argentina e países limítrofes. Uma sessão especificamente sobre sociologia. E aí é interessante porque, como passando do Vicente para o Ernesto, você vê também aí uma certa dimensão de um pensamento sociológico, que é muito mais presente no filho, né, do que no pai, né? Tem a ver com a entrada também dessas ideias sociológicas na América Latina e tudo mais. Então, tinha uma sessão específica para sociologia e uma sessão específica para política e economia. Então, esses foram até onde eu consegui mapear essa divisão, né, de que mostra um forte interesse desde o Vicente, né, e que se confirma na própria organização da biblioteca do filho, do Ernesto, pela América, né? Não só pela América Latina, mas pela América de um modo geral, né? Englobando Estados Unidos também. A Raquel, obrigada, Raquel, por estar aqui também, bom te ver. Gostei da apresentação. Gostaria, se possível, de ouvir um pouco mais sobre o significado da obra La Casa de la Abuela, em Madrid. Isso é muito interessante, Raquel, porque o Vicente foi alguém, aliás, como muitos intelectuais, né, muito preocupado e cioso da sua memória. A impressão que eu tenho é que ele constituiu essa coleção toda como uma forma de sobrevivência. O Walter Benjamin fala como é que colecionar é uma forma de sobreviver ao tempo. Eu acho que isso também cai como uma luva, quase que como um antídoto para a morte. E ele tinha muita preocupação aonde essa coleção ia parar. E esse livro é um livro muito legal, que também está todo digitalizado, que ele escreve quando ele chega na Espanha, né, para ser cônsul da Espanha, né? E, pelo que eu entendi da história que ele mesmo conta no livro, o Ernesto dá a ideia para ele de escrever esse livro, para contar para os netos do Ernesto, que estavam crianças naquele momento, né? Ou seja, a gente vê ali para aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, eram crianças, para contar para os netos do Ernesto todo o processo de constituição da coleção. E aí é muito interessante, porque ele conta de toda a viagem dele para a Espanha, ele conta o que ele já tinha e levou para lá. Para nós, historiadores, hoje, assim, foi um achado ter me deparado com essa obra, porque é muito difícil a gente conseguir perceber a montagem de uma coleção, né? E aí ele conta como a casa dele estava vazia. E uma das ideias da coleção era justamente encher a casa de artefatos presentes nos antiquários. E ele vai falando de toda a sua peregrinação pelos antiquários da Espanha, de Madrid, principalmente, mas também de outros lugares da Europa. Então, é interessante mapear, por exemplo, como ele faz uma espécie, cria uma rede de antiquários que já diziam para ele: olha, chegou tal coisa, chegou aqui um sofá dos tempos de Fernando II, e ele ia correndo, então, lá buscar esses artefatos e levar para casa. E ele fala que, assim, como ele não tinha dinheiro para tudo, ele se especializou em principalmente esculturas de madeira. Então, era o objeto por interesse dele.
Mas tem uma outra coisa que esse livro é interessante, e é claro que assim, esse livro você vê que ele foi escrito também pensando em um dia ser publicado para um público que não era o dos netos, evidentemente. Era uma forma também, a coleção, uma forma de distinção social, não há a menor dúvida disso, né? Ele fala, inclusive, de objetos roubados que chegaram até ele. Acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente está falando num contexto do imperialismo, né? A gente está num contexto em que, dentro desses meios diplomáticos, determinados objetos eram roubados mesmo e eram dados de presente como uma espécie de troca entre os colecionadores, entre os diplomatas. E ele conta uma história também muito interessante de um artefato chinês que ele recebeu de presente e que depois ele soube que aquilo tinha sido roubado. Também não devolveu, deixou um artefato na coleção dele. Inclusive, aparece em uma dessas fotografias. Mas é interessante também pensar o quanto essa sanha aí imperialista, né, também fez com que determinados... também contribuiu, de certa maneira, para essa circulação de objetos, indo aumentar acervos de museus que nós conhecemos, como é o caso do Museu Britânico, mas também coleções pessoais, né? Então, essa é uma obra muito interessante, porque tem esse viés pessoal mesmo, de um conjunto de memórias, e que, ao mesmo tempo, constrói uma imagem, né, desse colecionador e mostra um pouco o que ele pensava sobre a coleção e sobre os destinos dessa coleção, né? A Mariana fala aqui de novo sobre as diferenças entre a atuação de Vicente e Ernesto. Pelo pouco que ela conhece, sobretudo da trajetória do Ernesto, tem a impressão de que os debates sobre a especialização atravessam de forma um pouco tensa essa definição dele como polígrafo, que você recuperou, e que também aparece no perfil dele, que o Oliveira Lima traça, né? O que me parece interessante, Mariana, assim, é como a vida desses dois intelectuais, elas estão absolutamente imbricadas, né? A biografia do Ernesto está muito ligada à biografia do próprio pai, inclusive aos deslocamentos do próprio pai. Então, eu acho que tem esse aspecto também de uma certa imbricação mesmo entre essas biografias, né? E no caso do Ernesto, essa diferença aí geracional aponta para uma certa especialização do conhecimento, mas que é interessante que quando você pega os escritos dele, assim, eu não me debrucei muito sobre os escritos do Ernesto, mas me parece que ele de fato circula por muitas áreas, né? Então tem essa dimensão que você traz aí dessa característica polígrafo um pouco tensa na biografia dele, mas eu acho que tem uma outra tensão na biografia dele também, que diz respeito às escolhas políticas do Ernesto. Quem me atentou para isso foi, inclusive, uma pesquisadora do Instituto Ibero-Americano, a Sandra Carreiras, que estudou não o Ernesto, mas estudou a mulher dele, em textos muito interessantes, estudou a Leonor. E ela mostra como, além do fato dele ser esse polígrafo e que muitas vezes, num contexto de especialização, esses polígrafos se tornam um pouco esquecidos, apagados, o fato dele, no começo do século XX, ser ligado à Alemanha e, na Primeira Guerra Mundial, ele ter apoiado a Alemanha, isso foi assim fundamental para um certo esquecimento e ostracismo do Ernesto. Vender os seus materiais para a Alemanha e ter apoiado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi feio aos olhos dos seus compatriotas, digamos assim, né? Então, acho que isso também nos remete a essa dimensão mesmo da própria constituição das memórias desses intelectuais, né? Porque que até basicamente o trabalho mesmo do Pablo Buxbinder, você não tinha muitos trabalhos sobre a família Quesada, né? Acho que muito em função dessas questões, né? Ângela, você quer falar, Ângela? Você falou aqui que queria abrir o microfone.
Ângela conseguiu aceder ao microfone? Não. Será que você não clicou no próprio microfone do seu teclado Pronto. Pronto, consegui. Conseguiu? Ai, que bom! Porque, bom, foi excelente, todo mundo falou, excelente, a gente fica pensando um monte de coisas. Mas até vou aproveitar exatamente do ponto que você parou, porque eu fiquei pensando, né, quer dizer, a gente entende todo esse esforço que dá prazer a esses colecionadores privados, mas, enfim, ele também exige, e principalmente ele exige investimento material, né? Ou seja, não eram todos os diplomatas, vou pegar esse exemplo, que podiam fazer isso, né? Havia uns, inclusive, que eram encarregados pelo Estado, então adorei essa coisa do colecionismo público e privado, de pensar, né? A gente sabe que haviam diplomatas, claro que não eram os embaixadores, esse era o momento, aliás, que estava começando a ter embaixada, no caso do Brasil, né? Eles iam copiar os documentos, então havia, o corpo diplomático é usado para o colecionismo público, a gente sabe disso, eles eram mandados copiar documentos, faziam para o Estado, faziam para eles mesmos também, para as suas pesquisas. Mas fiquei intrigada com, bom, a gente vê esse esforço, a gente vê o investimento do colecionador privado, e acho que é isso mesmo que você fala, né? É uma coisa que tem uma marca de construção da sua memória, isso em relação ao seu Estado-nação. Aí, qual é o meu ponto? É essa questão da trajetória da biblioteca, onde ela vai parar. Então, eu acho muito interessante isso que você falou, como é que essa coleção vai parar na Alemanha. Da mesma forma, quer dizer, porque também isso me intriga, também trabalhei um pouco, apenas um pouco, Mariana trabalhou muito mais, com a coleção do Oliveira Lima. A coleção do Oliveira Lima vai parar nos Estados Unidos. E aí tem efetivamente questões. O que leva esses colecionadores vamos dizer, a fazer com que as coleções deles cheguem onde chegaram? Porque nenhum nem outro, vale dizer, nem o Oliveira Lima, nem o Ernesto venderam a coleção. Ambos doaram, né? Quer dizer, portanto, não foi uma questão material que fez com que essas coleções fossem parar onde fosse. Elas foram porque houve móveis, no caso do Oliveira Lima. Então, eu queria colocar para você esse ponto, porque não me parece, vamos dizer, não me parece que esse termo estivesse na trajetória da coleção, da montagem. Me parece que o termo seria o próprio Estado-nação, independente do que estava constituindo essa coleção, o móvel tinha muito essa marca. Então, esse é um ponto. E outro, quando você faz essa articulação do colecionismo público e do privado, né, e mostrando essa marca mostrou a foto, né? Quer dizer, como a dimensão, no caso do conhecimento, via antiquarismo, evidente, através dessas coleções, eu fiquei pensando como a gente pode dimensionar e até ver em processo as marcas do antiquarismo na construção do que é a história. A gente está falando no século XIX, início do XX, de uma história que está se colocando de uma forma nova. No caso do Brasil, isso é assim, né? Principalmente no fim do XIX, início do XX. Então, eu também acho interessante a possibilidade dessa construção colecionista, possibilitar a gente ver esse processo que o Momiliano aponta,
né? Ele diz, ó, a escrita da história moderna, ela vem do antiquarismo e do que a gente chama de escola metódica, né? Quer dizer, ele diz, é isso que faz com que a gente diga, isso é história moderna, né? Mas eu achei interessante, eu fui te ouvindo e fui pensando, né, como é a composição da coleção, a possibilidade da gente pensar esse conhecimento em se fazendo, e aí com uma marca forte do antiquarismo. Então, são mais reflexões mesmo que eu fiz te ouvindo, e agradeço muito, foi ótimo. Eu que agradeço, Ângela, é sempre bom te ver e te ouvir. Eu vou começar da segunda para chegar à sua primeira reflexão, porque eu não queria perder um pensamento aqui, que é o seguinte, assim, essa relação entre, acho que você colocou muito bem, né? Que é dimensionar as marcas dessa tradição antiquária na construção do que é a história. Você remete ao texto do Mobiliano, mas eu diria que até assim, depois, né, no caso de um historiador até mais próximo de nós aqui no Brasil, tem um texto assim incontornável do Manuel em que ele mostra isso, em que ele mostra, inclusive, Manuel Salgado Guimarães, né? Em que ele mostra, inclusive, as relações que o IHGB tinha com uma sociedade antiquária do norte da Europa, né, no século XIX. E aí é legal pensar em estudos até mais recentes, né? Eu estou profundamente encantada, por exemplo, com os estudos de uma historiadora argentina, que é a Irina Podgorny, em que ela acaba perpassando por uma série de coisas. E ela mostra que o estudo da história, assim como o estudo das ciências naturais, né, assim como o estudo da antropologia, elas convergem para essa tradição antiquária. E isso traz uma outra reflexão interessante, que é não só pensar essa tradição antiquária na sua importância e dimensão na constituição da ciência da história, como também o quanto essa história da ciência histórica talvez se ligue muito também a práticas da história dessas ciências naturais. Né? Ou seja, como, às vezes, campos que a gente entende como muito afastados, quando a gente percebe essas práticas intelectuais, a gente vê que eles são muito mais fluidos. Era, por exemplo, no caso, talvez não do Vicente especificamente, ou do Ernesto, mas de alguns historiadores que, além de colecionarem documentos e objetos históricos, colecionavam coisas relativas ao que nós chamaríamos hoje de mundo natural também, né? Ou mesmo elementos materiais que muitas vezes você olha aquilo pela história, pelo que seria a história, pelo que seria a história natural. Essas fronteiras são muito tênues, muito fluidas. Então, isso que eu também acho interessante, assim, pensar que essa tradição antiquária está ali muito, e é uma tradição que muitas vezes a gente não atenta muito para ela quando pensa a história do próprio conhecimento histórico, como também ela nos permite pensar que esses conhecimentos talvez têm muito mais diálogos, né, muito mais relações do que muitas vezes nós entendemos hoje, né? E outra coisa que eu acho que também aponta, que é algo que me interessa bastante, é que toda coleção é uma seleção, né? Aquilo que nos chega do passado é uma seleção. Aquilo que foi comprado pelas instituições públicas já é fruto de uma seleção, né? E aí, o que nos remete a pensar numa reflexão até mais teórica mesmo, em torno daquilo que da nossa própria dos nossos próprios limites em relação ao conhecimento do passado. Então, embora seja um caso particular, uma coleção particular, e aí outras coleções, eu acho que vão fazendo esse quadro ficar um mosaico interessante, né? Mas acho que isso também traz para nós, historiadores, uma reflexão teórica sobre o nosso fazer, né? Sobre inclusive, no caso de uma coleção, como ela é uma remontagem desse passado. Uma remontagem, inclusive, uma forma de escrita
em que os documentos falam, né? Enquanto a nossa forma de escrita é um pouco falar o que os documentos falam, aquela composição dos documentos, né? O trabalho do colecionador não deixa de ser um trabalho de um editor, que fala ali pelas vozes dos documentos históricos, ou que fala sobre o mundo natural pela maneira como organiza, por exemplo, a sua coleção de objetos naturais. Então, essa coleção como linguagem também, eu acho que é interessante para a gente pensar. E no caso da sua primeira pergunta, né? Isso, que a coleção vai parar na Alemanha, né? Você tem toda a... Eu só vou fazer uma correção, que talvez eu tenha me expressado mal. A coleção do Quezada é vendida. O governo prussiano compra a coleção, né? Ele compra, ele vende a coleção dele. E, aliás, por que ela vai parar na Alemanha? Ela vai parar na Alemanha porque o governo argentino não compra, porque o governo argentino não tinha dinheiro para comprar. Essa era a verdade. E aí é interessante, porque, pelo menos nas memórias do Vicente Quezada, eu acho que havia duas preocupações que são absolutamente imbricadas, né? Uma preocupação era que essa coleção não se desmantelasse. Para essa coleção não se desmantelar, o que teria sido jogar um trabalho de uma vida fora, né? Ela precisava do poder público, ela precisava ser vendida para um lugar, uma instituição pública, né? Então, era a forma dela não se desmantelar. Ficar na Argentina significava justamente a possibilidade dessa coleção parar nos antiquários. Aliás, por exemplo, eu não sei o que foi feito, eu sei que os livros e os documentos foram parar na Alemanha. Eu não sei o que foram feitos dos objetos de arte, se eles foram parar nos museus argentinos ou se foram parar nos antiquariados mesmo, né? Então, e é muito curioso porque esse era um objetivo do Vicente. E aí tem os meandros da tessitura da memória mesmo. Ele deixa escrito no seu testamento para o filho que era para ele editar as suas obras, as obras do pai, e que era para ele vender ou doar essa coleção para uma instituição pública argentina. E a correspondência do Ernesto com os amigos dele é falando do fardo que o pai deixou para ele. Ele fala mesmo de um fardo. Eu preciso editar as obras do meu pai, eu vou morrer daqui a pouco e eu não sei o que fazer com essa coleção. E aí acaba que, justamente pela impossibilidade do governo argentino, ele sai muito magoado com o governo argentino, que não dá muita atenção para a coleção dele. Talvez, inclusive, até por conta disso que Mariana levantou, né, de um certo olhar enviesado que se tinha para o próprio Vicente Quezada, para as relações dele com a Alemanha. Imagina que assim, ele negociou isso nos anos 20, nos anos 30, né, essa coleção. A gente está ali também num contexto tumultuado no cenário europeu, né? E ela vai parar, então, em outro espaço, né? que é um aspecto interessante para pensar, né? Assim, dessas coleções que simplesmente migraram para outros lugares, né? E que formam centros especializados na história ibérica e na história latino-americana, fora do que seria um eixo talvez mais óbvio para nós, né? Inclusive, a Mariana levanta uma coisa aqui que é interessante, porque nessa correspondência dessa carta, né, do Ernesto com Oliveira Lima, em que o Ernesto aponta para esse interesse do Oliveira Lima de levar a coleção para Washington, o Ernesto fala justamente isso, a Mariana lembra bem aqui, né, que como ele era casado assim, meio amaziado, como a gente chama aqui no Brasil, né, com a Leonor, talvez para uma universidade católica, não fosse interesse da universidade ter uma coleção que remetesse a essa biografia. Porque isso é um aspecto interessante, né? Como essas coleções nos remetem a questões ligadas à biografia e à memória, né? Que eu acho que é outra entrada interessante para se pensar materiais como esses, né?
A Andréia fala aqui, eu não sei se eu pulei alguma coisa. Débora, um prazer te ver aqui também. Débora, que esteve aqui na UFMG com a gente, prazer te ver aqui. A Andréia fala o seguinte: o trabalho do colecionador também é montagem e remontagem, como a proposta que o Didi Huberman faz do Atlas Mnemosine de Avi Warburg. Exatamente, Andréia. Assim, eu acho que essa, ainda mais Didi Huberman, que é alguém que estuda a imagem, eu acho que ele atenta bem para essa dimensão figurativa do conhecimento histórico. E como, de certa forma, o historiador produz imagens, né, a partir dos seus textos, mas também produz imagens a partir de uma coleção, né? Então, como a coleção tem, talvez, uma maneira até muito óbvia para a gente, muito clara, essa dimensão mesmo da produção de imagens e de uma figuração e de uma montagem desse passado. São documentos que estão ali, que têm uma ordem, que ganham um catálogo. São documentos que são um tanto... como se eles ganhassem uma dimensão fechada, né, ali nessas coleções. Elas são como uma espécie de quebra-cabeça nesse aspecto. Eles são domesticados. Eles saem um pouco desse seu... de uma certa, né, de onde eles estão, para ganhar uma ordem dentro dessa coleção. E eu acho que essa é uma dimensão também interessante para se pensar, que nos permite fazer paralelos entre a nossa forma hoje profissional de lidar com a história, com o passado, com os documentos, que continuam sendo as nossas matérias-primas, e que a gente mobiliza porque alguém guardou isso no passado, porque existem instituições onde esses documentos estão, porque houve também a ação de colecionadores particulares, e que hoje nós também damos outros sentidos a essas mesmas coleções. E muitas vezes esquecemos que elas são coleções que foram montadas até para fins diferentes dos fins para os quais nós mobilizamos esse acervo hoje, né? Eu acho que esse é um aspecto que me interessa, que é um aspecto interessante. Bom, eu não sei se eu esqueci, passei aqui por alguma pergunta que, de repente, eu não falei, mas se eu tiver esquecido alguma coisa, me lembrem, por favor. A Mariana fez aqui mais um pedido para escrever o nome da historiadora argentina que trabalha as conexões entre práticas da história e das ciências naturais. E não sei se mais alguém tem uma pergunta. O Daniel quer fazer uma pergunta. Quer abrir o microfone, Daniel? O seu microfone está fechado. Não escuto. Já consegui. Ok. Eu não estava a conseguir, peço desculpa. Eu gostei muito da conferência, tenho estado calado a ouvir, a ver se sobra uma deixa para mim. E a deixa é a seguinte: pegando nas palavras da Ângela e voltando à questão da tensão, parece haver aqui uma tensão na constituição destas coleções entre uma perspectiva mais patriótica e uma perspectiva mais universalista ou cosmopolita, digamos assim. E isso acho que perpassou um pouco todas as falas aqui, o debate, que há aqui uma tentativa por parte dos Estados-nação de criarem um património nacional, é verdade, mas isto também conflitua ou, de certa maneira, também é posto em causa ou é interpelado pelos objetivos dos colecionadores particulares, que têm também, muitas vezes, um percurso de vida distinto e tiveram uma vivência cosmopolita e, portanto, nas suas coleções acabam por ter uma perspectiva mais abrangente do que é o património, do que é a herança cultural, não é? Esse é um primeiro dado. Depois, no cosmopolitismo, até podíamos falar na questão do que é o pan-americanismo. Se isto está ligado, estes colecionadores estão ligados ao pan-americanismo ou não. Ou se é só uma visão universalista, uma visão humanista da história, das culturas. E a outra questão que eu acho que era importante também averiguar tu, Ana, falaste isto no fim e foi muito importante, porque nós estávamos aqui com este mistério, que era se a coleção tinha sido vendida ou não. Tínhamos esta dúvida e foi vendida. Portanto, há aqui sempre uma questão também comercial às vezes, porque as famílias depois têm as coleções são
como tu dizes, são constituídas por muitas pessoas, não é só um indivíduo, mas depois é uma herança familiar também, não é? E muitas vezes as famílias têm que, para poder prosseguir esse legado, não é? Ou para poderem continuar a sua vida, têm que também vender uma parte da coleção ou a coleção por inteiro. Neste caso, venderam à Alemanha, à Prússia. Mas terá sido só por uma questão de dinheiro. O argumento da Argentina é que não tinha dinheiro para comprar a coleção integral. Mas terá sido só isso? Ou será que a coleção integral dos Quezada tinha uma perspectiva já que já se distanciava dos objetivos do próprio governo ou do Estado-nação argentino, não é? Será que não há aqui, não voltamos à questão, ou a esta tensão entre o que são os interesses do Estado-nação, deste Estado-nação que está sendo construído na América Latina, mas também na Europa e noutros, não é? Noutros continentes, esse conflito que há sempre, que houve na idade contemporânea, entre o que é nacional, o que é patriótico, o que é nacionalista, muitas vezes até, não é? E o que é estas visões mais cosmopolitas, mais universalistas, não é? E, por outro lado, essa ambição de muitos colecionadores particulares que constroem coleções muito grandes, que parece ser o caso da coleção Quezada, é uma coleção muito grande. Parece ser uma coleção grande demais para, se calhar, os objetivos na altura do próprio Estado-nação argentino. Pronto. E isto é uma questão que se coloca ainda hoje, não é? Ainda hoje, quando há muitas coleções que são desintegradas, que são vendidas às parcelas, e podemos falar destes mediadores culturais, mas como podemos falar de outros, de editores, de criadores, de escritores, não é? Então fica aqui estas questões também na mesa, porque penso que o teu trabalho tem muito a ver com isso, que foi falado pela Ângela, pela Mariana, pela Patrícia também, esta questão de repensar também os impérios com estas relações de dominação entre antigas potências coloniais e os colonizados. Então ficam aqui também esta reflexão. E muito obrigado pela tua conferência e pelo debate. Obrigada, Daniel. Essas questões são ótimas. Essa última, ela fica para eu pensar, né? Se não há, a questão é muito boa, realmente. Se não há um distanciamento em relação aos objetivos do próprio governo argentino para as suas instituições naquele momento da venda. Eu acho que faz algum sentido. Eu não saberia te dizer exatamente, mas acho que faz algum sentido. Mas você fala assim, se foi só dinheiro. Eu também concordo com você que não dá para entender isso somente por essa via do dinheiro. Eu acho que são vários elementos que se misturam aí, né? Primeiro, que a ideia de que deveria haver garantias de que aquela coleção se mantivesse como uma coleção, inclusive com o nome da família. Isso não é só dinheiro, né? Isso tem a ver com a memória familiar, isso tem a ver com a memória né, do Ernesto e do Quezada, manter aquele conjunto. E eu acho que ter ido para a Alemanha também não foi uma coisa só de dinheiro. Embora me parecia que o Ernesto também estava muito interessado na ida para Washington, né? Mas ir para a Alemanha tem a ver também com uma certa trajetória de vida do próprio Ernesto, né? Então, também não é uma coisa tão aleatória e tão no sentido de angariar esse dinheiro para alguma coisa, né? Mas tem a ver com uma trajetória que, desde o início, ligou o Ernesto à tradição alemã, uma tradição de pensamento, de leitura, de autores alemães, né? Então, assim, tem a ver com essa dimensão também. E é interessante porque, às vezes, a coleção ganha, ela é vendida, mas ela não acaba ali. No caso, por exemplo, da coleção do Ernesto, parece que o final, assim, a venda foi feita já pela Leonor, pela mulher dele, que, mais uma vez, é mais um vínculo dele com a Alemanha, né? Que é uma personagem interessantíssima, né? Eu não fui estudar a Leonor por uma questão muito objetiva. Eu não falo alemão e não leio alemão. Mas, para quem fala e lê, ela é uma pessoa interessantíssima e que tem coisas na coleção para se estudar a ação
da Leonor, inclusive como uma artífice também dessa coleção, né? E ao que parece, documentos entraram depois da venda, justamente pela ação, presumo, da própria Leonor, né? De atualizar a coleção. Então, enquanto ela não morria, ela mandava também elementos daquela história familiar para a coleção em Berlim. Porque, às vezes, a coleção ela se torna uma herança familiar, como você disse, mas, às vezes, ela se torna um problema familiar. O que fazer com isso? Né? O que fazer com esse monstro? O Ernesto chamava a coleção de monstro. Né? Esse monstro que a família montou. Isso é muito interessante. Né? E, de fato, eu acho que tem aí uma tensão, como você está falando também, de uma perspectiva, às vezes, mais patriótica, nacionalista, e uma perspectiva mais universalista. Mas isso nos leva a pensar, me parece, eu não sei exatamente, eu acho que no caso do Ernesto tem uma dimensão mais forte, inclusive no encaminhamento que ele deu à biblioteca dele, pela dimensão do pan-americanismo e pela dimensão, inclusive, da história argentina. Mas, no caso do Vicente, tem uma preocupação muito grande também com uma espécie de um passado que servia para ilustrar e educar as elites argentinas. Então, esse universalismo, esse passado europeu, era um passado que a América não tinha, e que era importante levar esses objetos de arte, principalmente no que se refere à arte, aos objetos artísticos, aos quadros, à tapeçaria, às esculturas, que era muito de interesse deles, para os museus artísticos de Buenos Aires, e ele fala categoricamente isso, tem uma dimensão pedagógica. É um passado que a América não conhece, é um passado que a América não teve, e que é o passado civilizado, talvez por excelência. Né? Então, embora ele já tivesse uma preocupação muito com essa dimensão da história da América, de uma união dos países americanos e tal, eu acho que ele compartilhava também da ideia de que esse passado europeu é um indício de civilização e que, portanto, as próprias coleções particulares elas têm uma finalidade também pedagógica, uma finalidade, lembrando até o que a Andréia comentou aqui no chat, né, de educar o olhar, né, de educar o olhar para aquilo que seria a verdadeira arte, né, para que seria um passado um passado que essas nações devem buscar, né? Uma filiação que essas nações devem buscar. A Mariana acrescenta aqui sobre a questão do pan-americanismo, que o Ernesto fala em uma das cartas a Oliveira Lima, que era no Léo Rowe, que era diretor do PAN. O Ernesto chega a dizer com a Oliveira Lima que ele poderia pedir ao Rowe a coleção de fotografias da biblioteca, se não se lembrava bem do aspecto dela. Exatamente. Né? Então, ele, inclusive, tem uma dimensão, inclusive, da relação que essas coleções têm com as mídias. Né? A fotografia era um espaço de fazer esses objetos circular. Isso é muito interessante também. Né? Como essas formas que o século XIX e o início do XX foram cheios, né, de fazer, de circular, né, imagens, também eram utilizadas na circulação dessas próprias coleções, que, né, e que era, afinal de contas, uma forma de fazer os letrados conhecerem as coleções uns dos outros. Né? Então, esse também é um aspecto que eu acho interessante. Obrigada pela pergunta, Daniel. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Então, Ana Paula, muito obrigada pela excelente palestra, pelas respostas, comentários também. Foi muito boa. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos que vieram. Bom, vamos ver. Obrigada, gente. Queria agradecer. Foi uma delícia, assim, acho que vocês me ajudaram a esclarecer uma série de coisas para mim mesma. Obrigada mesmo pela generosidade. Foi ótima conversa. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Até a próxima, obrigada.